Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação nessa casa. Quando eu entrei, eu senti presença de espírito aqui logo que eu entrei. Aqui morava uma família, né? E eles tiveram uma filha e ela tinha... Naquele tempo, gente, sim, porque não tem tanto tempo assim, né? Foi em 72. Mas as pessoas não sabiam quando a pessoa tinha... Hoje tem autismo, naquele tempo tinha problema, eles falavam que nasceu com problema, mas não sabia o que era. Ela não era muito certa da cabeça, assim contaram para nós. Então a gente sabe que tinha algum problema, né? Mas acabou que os outros dois filhos se casou, ela ficou junto com os pais, ela nunca se casou porque é difícil, né, para se casar assim. Mas apareceu grávida. Os pais viram que tinha uma coisa errada. Ela sentindo enjoo, sentindo isso, aquilo, começou a apontar a barriga e foram descobrir, ela estava grávida de 4 meses. Tentaram descobrir o que aconteceu com ela, porque ela era normal, assim, uma pessoa normal, mas ela tinha as crises, tinha as coisas, né, que não era muito certo. Então, parece que é umas crises que não é forte, pelo que passaram para nós, não dava nem para perceber que ela tinha problema, mas de vez em quando ela tinha as crises dela, né? E aí, tentaram descobrir, mas ela não contou quem foi que engravidou ela, nunca contou. Então, os pais cuidavam da criança como se fosse filho, né? E já estavam já de idade, e cuidou como se fosse filho deles, né? Só que primeiro a mãe dela faleceu e depois o pai faleceu. E ela ficou com o filho dentro de casa. Eles não sabem também se o filho tinha algum problema também, não souberam passar para nós se tinha, assim. Mas ela ficou cuidando, ela cuidava normal, ela era uma pessoa normal que cuidava bem do filho dela. E quando os pais faleceu, que ela ficou sozinha morando aqui, o filho já estava com 17 anos, né? E ela continuou cuidando dele. Um menino bom. Só que ela começou a ter umas atitudes diferentes com o filho, né? E o filho começou a perceber que tinha umas atitudes diferentes. E ela começou a sentir desejo, gente. Falar a verdade para vocês, é isso, pelo filho. E ela começou das investidas dela. E o filho saía daqui, saía dali, né? Mas com o passar do tempo, assim, ela começou realmente a ficar com o filho dela. É que é difícil explicar aqui, né, gente, para falar os detalhes, mas vocês já estão entendendo. E vinha ficando com o filho dela. Tava ficando normal já aquilo. Ninguém sabia, né? Aí ela aparece grávida novamente, né? E as pessoas que conhecia, viu ela grávida, perguntou pro filho se sabia de quem que era, ele falou que não sabia de quem que era. E ele já estava aí já era de maior, já estava com 18 anos, né? E ela tentou esconder que estava grávida, mas todo mundo começou a ver, né? Daí ele falou que não sabia. Aí todo mundo achou que alguém tinha pegado ela à força, alguma coisa assim. E isso, gente, não tinha tanto tempo assim que os pais haviam falecido, né? E ela engravidou, e quando a criança nasceu deficiente, né? Eles viram que a criança tinha problema quando nasceu, porque ele levou para o hospital para ela ter a criança e tudo, a criança nasceu com problema. E lá no hospital mesmo, eles tentou, né, ajudar, mas a criança veio a falecer. E o rapaz começou a se sentir culpado do que estava acontecendo. E ela achou normal que aconteceu aquilo, mas eles iam ter outro filho.
Só que ele começou a ter a consciência pesada por causa disso. E ele decidiu que ele não queria mais morar aqui com ela. Mas ela, quem ia cuidar dela? Não tinha quem cuidasse dela, né? E ele começou a ter essas atitudes e ela chorava, não queria que ele saísse de jeito nenhum, implorava, pedia, falava para ele assim que não deixasse ela sozinha, que ela não ia sobreviver sozinha. E às vezes ele pegava ela conversando com o bebê, que faleceu lá no hospital e por lá mesmo ficou, né? Foi sepultado, tudo certinho, mas ela estava lá no braço, com a coberta, ela pegava a coberta da cama, colocava no braço e ficava assim, ó, chacoalhando o bebê e conversando com o bebê. Então, ele começou a ver que realmente ela tinha algum problema. E ele, com medo de tudo aquilo, porque assim, ia acabar sobrando para ele, como se ele tivesse se aproveitado da mãe dele. Aí ele chamou, né, primeiro ele conversou com o padre, e o padre falou que ele tinha que parar com aquilo. Aí depois ele foi para um amigo e contou para esse amigo dele que estava se sentindo mal, que ele não tinha mais vontade de viver. A vida dele acabou ali, ele não tinha mais vontade de viver, porque aquilo que aconteceu entre ele e a mãe dele, ele não queria mais. E ele falou, eu sou culpado, porque ela, claro, foi ela que investiu, foi ela que veio atrás de mim, ela que começou tudo. Eu não vou falar os detalhes aqui, que eu acho que não precisa, né, gente? Mas vocês entendem. Só que eu, na minha consciência, não era para ter permitido. Entendeu? Mas como morava só nós dois, e eu nem sabia o que era uma mulher na minha vida, né? Não conhecia uma mulher na minha vida. Ela foi a primeira, que é a minha mãe. Então, isso para mim doeu demais, quando eu comecei a ter a consciência do que eu estava fazendo era errado. E o padre falou para mim que é errado. Que o que eu estou fazendo diante do céu é abominável. Como é que é? Ele falou, amor? Abominável. Olha, gente, com dificuldade de falar. Ainda bem que eu tenho o Theo para me ajudar. Abominável. Aos olhos, né, do Senhor. Então, na crença dele e de todos nós, que nós cremos que não pode, né? E ele começou a se sentir mal. E disse que ele conversava com esse amigo dele, o amigo dele falou, você tem que sair da casa. Mas se eu deixar minha mãe sozinha, vão falar que eu abandonei ela. Como que eu faço? Aí ele chegou para ela e falou que ia embora. E ele juntou as coisas dele e falou, não posso ficar aqui. E ela pedia para não ir, chorava. E ele falou, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui. Né? Até o padre aconselhou ele para sair da casa. E o amigo dele também falou, não pode. E ele mesmo contou, o padre falou que o certo é eu sair da casa, porque ela fica lá, ela achando que eu sou marido dela, isso está me fazendo mal, e o que eu fiz pesa muito na minha consciência, né? Eu nem sei se eu tenho perdão mais disso tudo que eu fiz. E o amigo dele aconselhava ele, que era um menino que os pais eram religiosos, ele também, ele falou assim, ó, se você se arrepender, é bíblico, você se arrepende de todo o seu coração e você tem perdão. E ele falou, eu me arrependo muito, muito mesmo, eu tenho nojo de mim mesmo, eu tenho pavor de mim, eu não gosto de mim, entendeu? Tudo por causa do erro que eu fiz. E aí ele resolveu sair da casa, mas ele não ia deixar de visitar a mãe dele. E ele saiu, ficou uma semana, daí ele falou, vou lá visitar ela, ver como que ela tá, né? Ele tinha medo de vir e ela tentar agarrar ele. E ele chegou aqui, e a porta estava fechada, ele bateu, tentou todas as maneiras e não abria a porta. Né? E como ele saiu, não levou chave, se ele tivesse a chave, né, ele tinha aberto, mas ele não levou a chave. E ele falou que alguma coisa aconteceu com a minha mãe. Ele perguntou para os vizinhos, e os vizinhos falaram assim, olha, a gente viu ela andando aí na estrada, né? Tem mais ou menos uns 3 dias, mas depois não vi mais. Porque ela sempre saía, né? Na estrada, o povo via, disse que tem uns 3 dias. E ele achou estranho, então ele falou assim, eu vou ter que arrebentar a porta. Ele arrebentou a porta. E quando ele arrebentou a porta, que ele entrou na sala, ele já se deparou com a mãe dele sem vida e já estava assim com um cheiro ruim. Né? Não deveria ter assim uns 2 dias só que aconteceu, ou foi um dia antes, né? Eles não conseguiram definir direitinho, mas era mais ou menos isso, uns 2 dias que isso havia acontecido. Ela estava caída aqui na sala,
sem vida. E ele se desesperou. Daí ele começou a se sentir culpado, que ele abandonou a mãe, que ela não tinha apoio, que ela tinha problemas, né? E ele só percebeu que a mãe dele tinha alguma coisa depois que ele já era adulto. Porque assim, ela era uma pessoa normal, mas ela tinha umas crises esquisitas, né? E ela, por causa dele ver ela com esse pano balançando pra lá e pra cá, igual se fosse uma criança e conversando com o bebezinho, ele percebeu que realmente ela não estava bem. Então, ele se sentiu mal com isso. Daí eles foram embora daqui, né? Ele foi embora daqui mesmo, porque ele já não estava mais morando aqui, mas aí ele vendeu e saiu aqui da casa. E o povo fala que a casa é assombrada. Já morou outras famílias aqui. Mas escutava barulho na sala, diz que até a televisão ligou, né? Rádio ligava e eles começaram a ver que tinha alguma coisa errada. Todas as pessoas que morou aqui e as pessoas que conhecem o local, sabem que essa casa é assombrada. E eles falam que é o espírito dessa mulher. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, tá? Então a gente vai passar o K2 e se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus devolva para vocês tudo, assim, trilhões de bênçãos na vida de vocês. Porque vocês são anjos na nossa vida, tá? Então a gente vai passar o K2. Tem alguma coisa estranha. Não ligou? O K2 não liga, amor. Oh. Gente, o K2 não liga. E eu, quando o Theo me deu o K2, eu testei e ele ligou. Eu sempre testo antes da gente começar a investigação. E ele não ligou. Quer dizer, ele ligou aquela hora, agora não ligou, ó. Não liga. Estranho, né? Se eu liguei ele, antes da gente começar, eu liguei para testar se estava tudo certo. A gente sempre testa os aparelhos, até o teste está filmando, para a gente começar. E eu liguei, ele estava funcionando. Ele acende, e apaga. Porque assim, se fosse bateria, ele não ligava, tá, gente? Ele liga, ó, tá vendo? Ele tá ligando, ó, mas ele não funciona. Nós vamos ter, então, que fazer o Spirit Box aqui, tá? E tentar um contato, mesmo sem saber, porque nós não posso mentir, né, gente? Ó, entendeu? Ó, ele acende, ó, mas não funciona. Então vamos ligar o K2, o Spirit Box, amor, e tentar o contato. Eu senti presença de espírito na hora que eu entrei, então a gente sabe que tem espírito. Mas eu gosto de passar o K2 para que vocês vejam, né, que deu sinal. Mas não sei por que o K2 não está funcionando. Nós vamos ter que descobrir também o que está acontecendo, tá bom? Então, é pegar os aparelhos e iniciar, né, amor? Vamos fazer isso. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Cadê? Filho? Cadê o filho? Deve ser isso, né? Voz de mulher. Como que eu pergunto? Você está perguntando do seu filho? Cadê seu filho? O seu filho já adulto ou bebezinho?
Bebê. A pergunta do bebê, sim. Pelo jeito vai ser meio difícil aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer, gente. Vamos. O seu bebê não tá mais aqui, né? Seu bebê tá no céu. Você é a mulher que faleceu sozinha aqui, dentro dessa casa? Sim. Você pode falar para nós do que você faleceu? Porque você estava caída aqui na sala. Do que você faleceu? O que causou aí o seu desencarne? Não sei. Não sei, isso que ela falou. Ah, você não sabe. Você pode dizer seu nome para nós? Por favor, você consegue lembrar seu nome? Se puder falar para nós? Eugênia. Eugênia, seu nome. E o seu filho também morava aqui com você. Você estava sozinha, por isso que a gente não sabe, não souberam falar para nós do que você faleceu. Mas o seu filho adulto morava aqui com você. Marido. Não era seu marido. Infelizmente, ele era seu filho, tá? Que morava, pelo menos é o que a gente sabe. Que era o seu filho. Que morava aqui com você e que engravidou você. Era o pai do seu bebê. Então, era seu filho. Foi embora. Foi embora. Ah, ele foi embora. Será que foi isso que você ficou nervosa e acabou passando mal e veio a desencarnar? Sei. Não estamos conseguindo ter um contato bom com ela, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência para que a gente consiga dialogar com ela. Tem hora que ela responde coisas que a gente não consegue saber, né, amor? Mas você é um espírito que desencarnou, está presa aqui e precisa de ajuda. Ajuda. E é isso, ajuda. E nós estamos aqui para ajudar você. Ficar aqui não é bom. Você está aqui sozinha e sofrendo. Você está sofrendo aqui. Tadinha. Sofrendo aqui. E a gente não quer mais que você fique aqui, porque a gente sabe que você está sofrendo, tá? Eu estou fazendo umas perguntas para você, o que você puder responder, você responde, tá? É que falaram para nós que você acabou tendo um filho, né? Um bebê que não acabou também falecendo, que tinha problemas. E o pai, infelizmente, era o seu filho. Sim.
Eu sinto muito por isso. Ele disse assim que você sentia desejo por ele, né? E você não entendeu por que você teve esse desejo por ele? O inferno? Falou alguma coisa? Inferno. Não tô entendendo. Gente, me perdoe, tá? Eu não tô entendendo muito bem. Se alguém conseguir entender, eu tô meio perdida aqui. Acho que até o Theo, né, amor? Que ela responde uma coisa e... não sei. Talvez seja coisa do inferno, você quer dizer, né? Eu não entendi muito bem, mas entendo que você está aqui sofrendo, né? E você achava que ele era seu marido, porque você falou marido, então você achava que seu filho era seu marido? É. Viu? Achava que era marido dela. Os seus pais faleceram aqui também. A sua mãe e seu pai. Eles não estão aqui para cuidar de você ou você está sozinha? Se tiver o espírito do seu pai e da sua mãe aqui, a gente ajuda também. Se eles estiverem aqui, se eles ainda não fez a passagem, eles estão aqui? Não. Ah, eles não estão aqui. Você está sozinha aqui? Você diz que sofre, tem alguma coisa que pode estar atormentando você aqui? Tem. Deixa eu te perguntar. O primeiro filho seu, que é o seu filho, que você acabou tendo aí, né, um caso com ele, vamos falar assim. Quem era o pai dele? Porque você nunca contou para ninguém. Você poderia contar para mim quem era o pai desse rapaz, que era o seu filho, que você estava tendo um caso com ele? Por favor, se você puder falar. Não. Tá bom. Não precisa falar. A gente perguntou de curiosidade, tá? Sou muito sincera, então é curiosidade, mas tudo bem, se você não quer falar, tá? Mas você quer minha ajuda, você quer sair desse local, ir para um caminho de luz, para um tratamento, mas sair daqui. Ela quer. Você tem arrependimento de você ter ficado com esse rapaz? Porque se você não sabia ou você não tem consciência, esse rapaz era teu filho, tá? Teu filho, que você teve um filho e ele veio a falecer. Na sua consciência, você consegue se arrepender por ter tido, assim, uma relação com esse rapaz, que é seu filho? Sim. Ai, que alívio. Desculpa, eu tô nervosa, gente, devido a não entender direito e tendo cuidado para falar com o espírito, né? Porque nem todos são iguais pra gente entrar em contato, né? Temos que entender. Não estamos aqui para julgar, não, mas está aqui para ajudar ela. E ela se arrepende. E você quer pedir perdão para Deus?
Deus. Isso. Sim. Muito importante, né? E também perdoar, né, o seu filho, porque ele se culpa muito, né? Não sei para onde tá, ninguém sabe notícia dele, ele se culpava muito. Perdoar ele, perdoar as pessoas que te ofenderam, que te fizeram mal. Você perdoa? Sim. Fico muito feliz mesmo, tá? Olha, minha irmã, estar aqui e conseguir contato com você e te ajudar é muito importante, tá? Nós vamos sair daqui muito feliz, tá bom? Você. Isso. Eu e o Theo, né? Já vai? É isso que ela falou? Ah, você já vai. Ela tá perguntando, achei que ela tá perguntando para mim, você já vai. Não, nós não vamos antes de ajudar você. Tadinha. Nós vamos ajudar você, depois a gente vai embora. E você vai para um caminho muito melhor que o meu, tá? Então, a gente vai deixar para você uma vela e um copo d'água, tá? É só um símbolo. Você quer? Eu posso deixar? É que a água é a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Se você disser que sim, eu vou deixar. Sim. Consegue ver nosso anjo de luz, a nossa mentora aqui do nosso lado? Luz. É a luz do anjo da mentora que está do nosso lado. Então você vai junto com eles, tá bom? São eles que vão encaminhar você, porque eu e o Theo não vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá bom? E segue seu caminho em paz, eu vou pegar a água e a vela para você, tá bom? Tadinha, amor, que dó. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Eugênia. Ela estava confusa, tem coisa que eu não entendi direito, tá? Vocês me desculpam, mas eu acho que a importância aqui é que ela aceitou, que ela pediu perdão, para que ela possa sair daqui, que ela vem sofrendo aqui há muitos anos, né? Então eu fiquei com dó, porque eu acho que ela também tinha algum transtorno, alguma coisa, pelo jeito dela responder a gente também, né? Tadinha, aí a gente ficou feliz dela conseguir se comunicar e a gente conseguir aí ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Eugênia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né, com todo respeito, nos orientar se a Eugênia conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.